Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto de funções e procedimentos. Então, nesse vídeo de agora, eu quero lembrar vocês, vamos pegar aqui alguns códigos que a gente tinha feito. Então, eu vou mandar abrir aqui um programa. Ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, sei lá, um cálculo das dimensões e custo de um armário, que a gente fez lá, um dos primeiros algoritmos que a gente fez. Tá? Então, por exemplo, o escreva. Ó, o escreva. O escreva é uma função? Sim, o escreva é uma função, olha lá. Tem um nome, abre e fecha parênteses. O leia é uma função? Sim, o leia é uma função, olha lá. Abre e fecha parênteses. É, Deixa eu ver aqui um outro caso. Vamos pegar aqui. Aqui, eu acho que. Aqui, ó. O arredondar. A gente está usando a biblioteca, que a gente chamou aqui de M, né? Então, olha só, biblioteca matemática. Então, lá dentro da biblioteca matemática, o arredondar é uma função? Sim, o arredondar também é uma função, certo? Então, tudo aquilo que você vê na programação, que é um nome, abre e fecha parênteses, é uma função, certo? Bom, mas aí você pode se perguntar, tá bom, Rogério, mas onde está o código dessa função? Aí é um ponto importante que a gente tem que entender, tá? Primeiro, antes disso, olha só, para escrever alguma coisa na tela, todas as linguagens de programação têm um comando que é para escrever alguma coisa na tela, certo? Bom, só que para escrever na tela, tecnicamente, lá no fundo, no computador, é muito mais trabalhoso do que simplesmente rodar esse comando aqui. Escreva essa mensagem na tela, pum, e sai na tela. Aí tem o tamanho da letra, como é que isso vai ficar, tem aonde que vai ser gravado isso, tem uma série de coisas mais complexas para escrever alguma coisa na tela, certo? Só que para o programador não ter que se preocupar com essas características, muitas das funcionalidades que hoje fica muito fácil para a gente desenvolver, boa parte do sistema operacional se encarrega de executar essas ações. E isso é muito importante, porque pensa, vamos imaginar que para escrever alguma coisa na tela, eu precisasse de 30 linhas para escrever alguma coisa na tela, certo? Bom, e aí escrever uma coisa na tela é algo muito comum, toda hora você tem que escrever alguma coisa na tela, certo? E vamos imaginar que para escrever alguma coisa na tela você precisa de 30 comandos. Se a gente não tivesse criado uma função chamada escreva, eu teria que pegar esses 30 comandos e teria que repetir ele todas as vezes. Toda vez que eu quiser escrever alguma coisa na tela, eu tenho que repetir aqueles 30 comandos. Então, o que os desenvolvedores das linguagens de programação eles fazem? Né? Ao longo da criação da linguagem de programação, né, os desenvolvedores eles vão percebendo o que é muito comum, aquilo que vai ser mais usado, aquilo que toda hora vai ser repetido, e aí eles já realizam a programação daquela funcionalidade e cria uma função que já vem pronta na própria linguagem de programação. Tá? Então, no caso do Portugal, a gente não consegue ver esse código escreva aqui, porque isso está dentro do Portugal. Na hora que a gente fez a instalação do Portugal, o código associado ao escreva está embutido ali dentro do Portugal. Em outras linguagens de programação, a gente até consegue ver, por exemplo, no caso do Java, no caso do C, você consegue localizar lá dentro dos arquivos da instalação da linguagem de programação, você consegue ver a sequência de código necessária para fazer um escreva, um leia, ok? Mas isso para a gente nesse momento não é importante. Nesse momento a gente só precisa saber que quando eu quero colocar alguma coisa na tela, eu quero escrever alguma coisa na tela, eu coloco um nome que é escreva e especifico algumas coisas para ele, então que são os parâmetros, ok? Mais tecnicamente os argumentos. Tá? Então isso aqui ó, é um argumento, certo? A gente vai voltar a falar disso aqui nesse vídeo, tá bom? Então tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, escreva, o leia, isso também são funções, certo? Só que a gente não vê essas funções aqui dentro porque essas funções foram criadas pelos próprios programadores da linguagem de programação, certo? E aí o mesmo conceito que eles utilizaram para criar essas funções, específicas, a gente também pode usar. Então eu posso, no momento da programação, na hora de escrever o meu programa, eu posso identificar coisas que são comuns ali, que eu vou estar usando toda hora, ou que eu vou repetir toda hora, e eu mesmo posso criar as minhas próprias funções. Tá? E aí o que a gente faz? A gente cria as nossas funções, os nossos procedimentos, escrevendo dentro do nosso algoritmo aqui, dentro do nosso programa, do mesmo jeito que a gente falou no vídeo anterior. Tudo bem? Algumas linguagens, algumas não, 99,9999% das linguagens de programação, um programa ele vai ser composto de vários arquivos. Tá? Então você vai ter vários arquivos para você ir separando o seu código. Aqui no caso do Portugal, tudo é escrito num único arquivo. Tá? Porque como é uma linguagem
com mais foco no aprendizado da programação, então ele tira alguns detalhes, tá? Mas o que é muito comum nas outras linguagens de programação? Quando você escreve um determinado código, que você fala assim, nossa, esse código aqui eu vou precisar usar ele quase em todos os softwares que eu vou desenvolver. Então o que é possível a gente fazer? É possível a gente criar a nossa função, você escreve a sua função, grava essa função num arquivo separado, certo? E salva no seu computador. E aí, quando você quer usar aquela função dentro do seu programa, você faz a mesma coisa aqui, ó, que a gente está fazendo aqui em cima. Você faz um include, um inclua a biblioteca. E aí você consegue escrever a sua função com uma biblioteca externa, para que você facilite no compartilhamento do código com outras pessoas, ou até a organização do seu próprio código. No caso do Portugal, ele não permite a gente criar as nossas próprias bibliotecas, que nada mais são do que um conjunto de funções e procedimentos que a gente separa em outros arquivos para ficar fácil ali a organização, tá bom? Mas eu só estou já adiantando esse assunto porque em outras linguagens de programação isso vai ser comum vocês fazerem. Mas o conceito é o mesmo, tá? A chamada da função vai ser do mesmo jeito, a única diferença é que ao invés do código estar aqui dentro do seu programa, isso está gravado num outro arquivo separado e aí você tem que fazer a inclusão desse arquivo aqui dentro do seu programa, tá bom? Depois eu posso pegar até um outro exemplo de uma outra linguagem aqui e só mostrar isso para vocês, tá bom? Bom, mas o que eu queria deixar claro para vocês é que então todos os comandos até o momento que a gente estava falando, isso aqui é um comando, então no fundo a gente isso tudo são funções ou procedimentos, tá bom? Então vamos separar aqui agora o conceito de função ou procedimento, tá? Então a gente tem aqui uma terminologia que a gente pode falar assim, procedimento ou função, certo? Bom, nas primeiras linguagens de programação, o paradigma de programação utilizado era o paradigma procedimental ou procedural, que é um sequenciamento, é esse sequenciamento de código que a gente tem aqui, tá? Dentro da área de desenvolvimento de software existem vários paradigmas, tá? Depois, se vocês tiverem curiosidade, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, mas se vocês tiverem curiosidade, depois vocês podem pesquisar aqui, paradigmas de programação, ok? E aqui vocês vão ver aí artigos falando sobre os paradigmas e tal. Tá? Então, existem dois paradigmas de programação que são os mais comuns, aqueles mais utilizados. É o paradigma procedural ou procedimental e o paradigma de orientado a objeto, que é o que a gente chama de orientação ao objeto. Tá bom? A gente não vai entrar nesses detalhes agora, mas só fiquem com esse conceito na cabeça que são formas como a gente organiza o nosso código. Tá bom? E nas primeiras versões, nas primeiras linguagens de programação que passaram a usar o conceito de paradigma procedimental, a gente tinha até uma separação. Na hora de escrever um bloco de código, esse bloco de código ele se chamava ou procedimento ou função. E nas linguagens de programação reais, né, normalmente a gente está usando o inglês, então ou é function ou procedure, por exemplo. Tem linguagens que usa procedure, ou, no caso do C, por exemplo, a palavra void. Então significa que aqui, em outras linguagens de programação, você pode ter uma palavra do tipo assim, function, ou void, ou procedure. Tá? Isso vai depender da linguagem que você está utilizando. Mas o conceito é o mesmo que eu vou explicar aqui, tá bom? Que é o conceito de função ou procedimento. No caso do Portugal, ele não faz diferenciação, ele chama tudo de função. E isso vem um pouco do paradigma de orientação a objeto. Tá? Dentro do Portugal a gente já tem o conceito de orientação a objeto, a gente pode falar disso um pouco mais para frente. E aí dentro do paradigma de orientação a objeto, não faz muito sentido fazer essa diferenciação de procedimento e função. Então isso fica meio que generalizado, a gente chama de função. Função que retorna valor ou função que não retorna valor, certo? Mas comparando com as primeiras linguagens de programação, uma função, um bloco de comandos que devolve um resultado para quem fez a chamada daquele bloco, a gente chama de função. E quando você tem um bloco de comandos que não devolve um resultado, aí então a gente chama de procedimento, tá bom? Então vamos lá. Então o que é o conceito de função e procedimento, tá? Então, conceitualmente, a função é um bloco de comandos que retorna um valor para quem fez a invocação da função, certo? E o procedimento
ele também é um bloco de comandos que não retorna um valor para quem fez a invocação. Então essa é a diferença, tá? Todos os dois são blocos de comandos, todos os dois vão ter mais ou menos esse esqueleto aqui. No caso do Portugal, a única coisa que vai diferenciar, e como que o Portugal diferencia uma função de um procedimento? Pela uma informação que a gente coloca a mais aqui. Ó. Então a gente vai ter um esqueleto basicamente assim. Você vai ter a palavra função, e aí se você tiver duas palavras aqui na frente, isso vai ser uma função. Se você tiver apenas uma palavra, função, e não tiver uma outra informação aqui na frente, já vier o nome, aí conceitualmente a gente chama isso de procedimento, tá bom? Isso é só para vocês entenderem que tem esse conceito, tá? Ou então, se vocês também quiserem chamar simplesmente tudo de função, função que retorna valor, ou função que não retorna valor, tudo bem também, sem nenhum problema, tá? Mas saiba que nas primeiras linguagens de programação, uma função que não retornava um valor, a gente dava um nome específico para isso, chamando isso de procedimento, tá bom? Então, isso é só para fazer essa diferenciação, tá? E como é que eu vou explicar isso para vocês? Eu vou reutilizar aqui o código que a gente estava analisando aqui. Então, olha só. Eu falei para vocês que o escreva e o leia eram funções, certo? Se tem um nome, abre e fecha parênteses, isso é função, certo? Bom, e aí qual que é a diferença de uma função para um procedimento ou uma função que devolve valor, ok? É justamente essa característica aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Aqui a gente está usando a função arredondar, certo? Estou usando arredondar da biblioteca matemática. Aqui eu já usei direto o arredondar dentro do nosso comando escreva. Tá? Mas para deixar isso mais explícito, para deixar isso mais claro para vocês, eu vou criar uma variável, que eu vou chamar aqui de real, valor arredondado, certo? E aí eu vou fazer isso aqui, ó. O valor arredondado é igual a isso aqui. Então eu vou tirar isso, jogar aqui, e agora eu vou simplesmente colocar a variável aqui. O resultado do programa vai continuar sendo o mesmo, tá? Então, se vocês lembrarem lá naqueles primeiros exercícios, esse aqui é aquele exercício que a gente fez do cálculo do armário, né? Então, a gente tinha um quadrado lá, que você lia a altura, profundidade, as dimensões, fazia o cálculo da área e tal. E aí, no final, a gente queria mostrar qual que era o custo para a fabricação daquele armário, baseado no metro quadrado e tal, e a gente decidiu arredondar o valor, certo? E aí, para arredondar o valor, a gente usou a biblioteca matemática, né? A gente importou aqui biblioteca matemática, então se a gente vier aqui no ajuda, ó, em bibliotecas, lembra que se a gente vier aqui, ó, bibliotecas matemática, a gente tem aqui a função arredondar, certo? Então a função arredondar, o que ela faz? Ela devolve um valor. Agora a gente vai entender isso aqui, ó. Lá no começo, quando eu estava explicando sobre bibliotecas, eu só falei assim, não precisa preocupar com isso aqui por enquanto, tal, só saiba que isso aqui é uma função que vai devolver um valor. Então, isso aqui é uma função. Ó. Isso aqui é efetivamente uma função que devolve um valor, por conta desse nome aqui atrás do nome da função. Isso aqui é o tipo de dados, tá? Então, vamos entender aqui, no nosso caso aqui. O que vai acontecer aqui na execução do nosso programa? Quando o nosso código chegar na linha 59 para executar esse código aqui, o que ele vai fazer? Ele vai executar o arredondar, vai passar o valor que eu quero arredondar, que é o valor custo do armário, e mais o valor 2, que são as informações necessárias para essa função. Então, olha lá, ela precisa de um valor para arredondar e um outro valor que é a quantidade de casas decimais que é para fazer, certo? Então, o que ela vai fazer? Eu passo esses valores para a função arredondar, aí a função arredondar vai fazer um cálculo ali, ela vai desprezar os valores à direita para deixar só a quantidade de duas casas decimais, e aí a função arredondar ela vai devolver o resultado para a gente já arredondado. Então note que eu peço para ela fazer alguma coisa, ela faz alguma coisa e devolve um resultado para mim. Então quando um bloco de comandos devolve um resultado para a gente fala que é uma função ou uma função que devolve valor, certo?
Nas linguagens de programação que diferencia procedimento de função, a gente só usa o termo função, certo? Porque aí o procedimento é o que não devolve valor. E no caso das linguagens que não usam o termo procedimento, a gente fala que é uma função que devolve valor, tá bom? Então ela vai devolver um valor para a gente, e aí se ela devolve um valor, aí eu quero guardar esse valor em algum local. Então eu coloco esse valor dentro da variável valor arredondado, e aí depois então eu posso usar essa variável em qualquer ponto que eu quiser, certo? Bom, agora vamos analisar o nosso comando leia. O comando leia, por exemplo, ele não é uma função. O comando leia não é se fosse na linguagem que separa, né, função de procedimento, a gente falaria que o leia e o escreva, eles são procedimentos, porque eles não devolvem nenhum valor, ok? Então o que eu estou dizendo aqui? Quando eu chamo o escreva, eu falo assim, ó, escreva, executa isso aqui para mim, com essa informação aqui, com esse texto. Eu passo esse texto para o escreva vai lá, faz o que ele tem que fazer e não devolve nenhum resultado para mim. Nesse caso aqui, ele vai e escreve na tela e não me devolve nenhuma informação. Então, quando a gente tem uma função que não devolve nenhum valor, no caso do Portugal a gente chama de função que não devolve valor, ou se fosse numa outra linguagem de programação que separa procedimento de função, a gente falaria que isso aqui é um procedimento, porque ele não devolve valor. Então, todo bloco de comandos que não devolve um valor, ou a gente chama de procedimento, ou a gente fala que é uma função que não devolve valor. E uma função que devolve valor, a gente chama de função, certo? Nas linguagens que faz separação de função e procedimento, ou uma função que devolve valor quando não tem nenhuma separação. No caso do Portugal, a gente não tem diferenciação da palavra função e procedimento, então no Portugal tudo é função, tá? Só que a gente tem essa separação, funções que devolvem valor e funções que não devolvem valor, tá? Aí você fala assim, Rogério, mas por que eu tenho isso? Porque durante a programação, durante a forma como você vai organizar o seu código, vai ter situações que você vai ter essa necessidade. Você vai ter a necessidade de executar um determinado bloco de comando, só que você vai lá e fala assim, cara, executa isso aqui e não precisa devolver nada para o programa principal ou para quem fez a chamada do programa. E vai ter horas que você quer passar um determinado valor, você quer executar um cálculo e você quer ter um resultado de volta, você quer um retorno. Então você tem essas duas particularidades. Você tem essas duas necessidades. Então, dependendo do programa, você vai usar um e dependendo do programa, você vai usar outro. Tá? Então, nesse vídeo aqui, o que eu quero que vocês apenas entendam? Essa diferença. O que é uma função que devolve valor e o que é uma função que não devolve valor.